Fala pessoal, tudo certo? Hoje trazendo aqui para vocês os principais pontos que você deve dominar quando você está analisando um DFC, um demonstrativo de fluxo de caixa, principalmente numa entrevista no mercado financeiro, ponto que pode ser muito exigido de você. Aqui a gente meio que encerra a sériezinha que a gente analisou já, balanço patrimonial, DRE, e agora a gente vai olhar o DFC aqui para você estar completo e preparado para as entrevistas, beleza? Aqui trazer os principais pontos e também como esse demonstrativo conversa com outros demonstrativos aí de uma empresa, beleza? Antes de começar aqui, bacana, se você curte os conteúdos que a gente entrega, se inscreve, curte o vídeo e também ativa as notificações para a gente ter o incentivo correto aqui para entregar o conteúdo para vocês, beleza? Então, como de praxe aqui, estou com o meu modelinho para explicar para vocês de forma direto ao ponto, foco na prática. De novo, você vai pegar um DFC de uma empresa, provavelmente você vai ver algum ponto aí um pouco diferente, sei lá, de um setor mais específico, então espere ver algo um pouco mais diferente, mas aqui a ideia é passar os principais pontos, você vai ver provavelmente em qualquer DFC que você vai analisar, tá? Então, primeiro, o que é um DFC? O demonstrativo de fluxo de caixa tem como objetivo mostrar o que a empresa gerou, onde a empresa gerou caixa, onde ela drenou caixa, como o próprio nome diz, certo? Então, é um demonstrativo que mostra uma variável fluxo, ou seja, é um intervalo de tempo que a gente está olhando aqui, certo? Então, no caso aqui, 2020, a gente está olhando quanto que a empresa gerou drenou de caixa desde 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020, tá? Então você está olhando tudo que aconteceu nesse período, diferentemente, por exemplo, de um balanço patrimonial, que é uma variável estoque, que é uma foto daquele momento, tá? Então, quando se trata aqui de geração de caixa, também é diferente do regime de competência, que, por exemplo, o DRE respeita, na qual uma transação é registrada quando há transferência do benefício econômico, talvez, de um bem ou serviço, tá? É o momento que você reconhece uma transação, por exemplo, um DRE no balanço patrimonial. No caso aqui, demonstrativo de fluxo de caixa, você vai reconhecer a transação, enfim, quando há, de fato, uma geração de caixa, um dreno de caixa da entidade que você está analisando. Beleza? Então, de forma bem simples e direta, você consegue dividir o demonstrativo de fluxo de caixa em 3 principais pontos, tá? Fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento e fluxo de caixa de financiamento, tá? Vou começar falando do fluxo de caixa operacional, como o próprio nome diz, mostra o que a empresa, enfim, gerou, drenou de caixa na parte operacional, e aqui a gente pode dividir em 3 grandes grupos de fontes ou drenos de caixa. Primeira parte, lucro líquido, tá? Então, são pontos que o pessoal não entende que há uma parcela do lucro líquido que é não caixa, porque, enfim, uma parte desse lucro líquido que foi gerado lá no DRE, que é exatamente o mesmo valor que está lá no DRE, parte pode não ser convertida em caixa por diversos outros itens que estão justamente lançados aqui, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui em termos de geração de caixa é que a depreciação é sempre adicionada de volta quando a gente está olhando essa parte aqui operacional. Por que isso? Porque quem vai lembrar que acompanha um pouco aí nosso trabalho, você vai saber que depreciação é uma despesa não caixa de uma empresa, que tem, enfim, o principal benefício que é um incentivo fiscal, reduz o lucro tributável, a empresa paga menos imposto de renda, tá? Quando a gente está olhando aqui em termos de geração de caixa, enfim, essa depreciação representa apenas a perda do valor econômico de um bem intangível, mas não houve de fato que, no caso, sei lá, um desembolso por parte da empresa de, sei lá, 4 milhões, 4 bi aqui. Então, a gente tem que, quando a gente está querendo mensurar a geração de caixa efetiva desse negócio, tem que adicionar esse valor de volta. Então, por mais que esteja negativo aqui, para chegar nesse saldo aqui, tá vendo que tem um valor negativo aqui, tá? Então, assim, provavelmente você vai pega um DFC de uma empresa, esse valor vai estar positivo, tá? Só que no modelo ele está negativo, mas enfim, esse é um ponto importante de saber explicar. Pode até ser uma dúvida, cara, por que depreciação é lançada um valor positivo no fluxo de caixa operacional? Porque você precisa refletir, justamente está querendo mensurar a geração de caixa do negócio, tá? Então você não pode considerar que essa depreciação, enfim, drenou caixa no negócio, porque não drenou, é um lançamento contábil, certo? Não há de fato um desembolso de caixa. Então, como não há um desembolso, tem que adicionar de volta esse valor aqui no fluxo de caixa operacional, tá? Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, que é um ponto crucial de entender, é a variação da necessidade de capital de giro, tá? Então aqui muita confusão acontece, o pessoal não sabe nem o que é isso, tá? Então, de novo, acho que é um tópico
para outro vídeo que dá para se aprofundar mais, mas necessidade de capital de giro basicamente são as contas operacionais, como elas estão variando lá no balanço patrimonial. Lê-se principalmente conta clientes, conta estoques e conta fornecedores. E aí, você entendendo como elas estão variando, você consegue estimar se, de acordo com essas contas operacionais, o negócio está drenando ou gerando caixa. Tá? Então, no caso que a gente vê uma variação de capital de giro negativa, você está tendo uma pressão de giro, como a gente chama. Provavelmente você deve ter, sei lá, conta clientes aumentando, conta estoques aumentando, conta fornecedores diminuindo. Esses seriam exemplos aqui de lançamentos, enfim, de acontecimentos lá no balanço que provavelmente poderiam estar pressionando o giro do negócio ou até mesmo a manutenção de um negócio que de fato ele precisa de um financiamento aqui para conseguir rodar, enfim, um financiamento operacional. E aí, por si só por crescer esse negócio já demanda caixa aqui em termos de giro. Então também seria um exemplo aqui do porquê o negócio aqui está drenando caixa. Tá? Então você soma esses três principais grupos aqui de fatores, você tem o fluxo de caixa operacional, que é basicamente o que a empresa gerou de fato de caixa, olhando somente a operação dela. Bom, beleza, visto aqui fluxo de caixa operacional, podemos partir aqui para o fluxo de caixa de investimentos, que basicamente se resume aqui a CAPEX. Tá? CAPEX é um curto para Capital Expenditure, que seria basicamente investimento em capital fixo. Então tudo que a empresa está investindo aqui em bens tangíveis aqui para fazer o negócio rodar. Tá? Poderia ter outros tipos de investimento, mas aqui, resumindo direto ao ponto, CAPEX meio que resume o que é o fluxo de caixa de investimento. Tá? Uma sacada bacana que alguém pode perguntar para você é o seguinte: porra, olha aqui, esse CAPEX aqui de menos de 4 milhões está menor do que a depreciação. O que é um racional? Pô, o investimento líquido dessa empresa é negativo. Tá? Que investimento líquido? É um investimento descontado do que é, enfim, da depreciação. Tá? Então, como eu falei, depreciação representa o quanto, enfim, está tendo de perda de valor econômico de um bem intangível, e o CAPEX é quanto você está, em tese, aumentando esse bem intangível. Tá? Então, se você está aumentando menos do que está depreciando, cara, na verdade você está reduzindo de tamanho, enfim, seus bens tangíveis aí estão reduzindo de tamanho. Então a gente diz que a empresa está tendo um investimento líquido negativo. Pô, seria um ponto a entender. Pô, é sustentável isso? Não é sustentável isso? Inclusive isso é um erro super comum em modelagem. Cara, você ter uma depreciação maior do que CAPEX, a consequência disso é o quê? Geração de caixa. Tão simples quanto isso. Você consegue ver, pô, você está adicionando um valor maior de volta e drenando um valor menor aqui, você tem uma geração de caixa. Tá? Então, é sustentável isso? Isso pode ser um ponto de pergunta em entrevistas sobre fluxo de caixa. Qual sacada você pode tirar aqui olhando só fluxo de caixa? Essa é uma sacada que você pode tirar. Tá? Isso aí, beleza, resume aqui fluxo de caixa de investimento. E aí você tem um fluxo de caixa de financiamento, que aí pode dividir em 3 grandes grupos. Primeiro, o grupo, o que a empresa paga é de dividendo, tá, para acionista. Então, aqui outro ponto importante, tá? Dividendo pago é diferente de dividendo provisionado. Isso é uma confusão assim, que eu vejo assim, muito, sei lá, muito mesmo. Então, o pessoal fala, a empresa vai pagar o dividendo. Não, então beleza, já vou comprar por causa do dividendo. Falando até para o cara que, sei lá, investe em ações. Uma coisa é o dividendo provisionado. O que é provisionado? Ele está lá no balanço, vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui no passivo dizendo, a empresa está dizendo, eu vou pagar. Mas não pagou, mas eu vou pagar. E aí, uma coisa é ela provisionar e outra ela pagar de fato. Aqui ela pagou os 8 pau aqui. Então, saber essa diferença acho que é menos para entrevista. Para entrevista também, mas acho que até para os investimentos, enfim, vejo o pessoal confundindo bastante isso. Tá? Então, saber diferenciar provisão de desembolso caixa de fato, certo? Aqui a gente tem a parte de credores, tá? Então tudo que a empresa pagou e contraiu de dívida, certo? É um ponto importantíssimo de entender, enfim, em relação, seja com credores, sei lá, bancos e tudo mais, seja com mercado de capitais, sei lá, tá pagando, emitindo debênture, esse tipo de coisa. Então você consegue identificar isso aqui nessa linha. Provavelmente não deve ser que vai ter várias linhas, mas se resume a isso aqui. E você tem captação de equity, que é basicamente recompra de ações e também emissão de novas ações. Somando tudo isso, você chega aqui no fluxo de caixa de financiamento, que basicamente, como o próprio nome diz, é quanto que a empresa está, enfim, drenando caixa ou gerando caixa via
financiamento, tá? E aí você tem a famosa conta outros, que normalmente é utilizada para fechar a conta aqui, onde você vai, enfim, esperar que não precise dela, mas na vida real provavelmente vai ter algum outros aí que você vai ter que entender. Mas basicamente você somando tudo, todas essas principais contas aqui, você vai ter justamente o aumento ou a queda na geração de caixa de determinado período de tempo que você está analisando, e aí você consegue entender o que de fato essa empresa gerou, drenou de caixa nesse período, e também quais foram as principais fontes de geração e de dreno de caixa. Bate o olho que, pô, essa empresa aqui você vê, pô, 15 pau aqui foi a geração operacional. Cara, em tese você vai estar buscando, enfim, uma geração quanto mais ligada aí na parte operacional, em tese melhor, porque você vai ter um negócio, enfim, que a principal fonte de geração de caixa vai ser a própria operação e não, sei lá, financiamento. Tá? Você pega um negócio que drena a caixa operacional e fica tomando dívida, cara, isso é sustentável. Pode ser sustentável, tem que ter um racional bacana por trás, mas enfim, é um tipo também de sacada que você pode tirar aqui olhando o demonstrativo de fluxo de caixa. Tá? Então, assim, relação que você pode achar do demonstrativo de fluxo de caixa com balanço e DRE são diversos, tá? Porque basicamente você consegue praticamente montar um demonstrativo de fluxo de caixa. Se você tem o DRE e tem o balanço, você praticamente consegue montar o fluxo de caixa de maneira, enfim, praticamente autônoma. Tá? Então, você pega, por exemplo, lucro, você consegue pegar aqui no DRE, você pega as contas de giro aqui, que estão tudo consolidadas aqui, você consegue pegar quando você receber estoques, fornecedores, você consegue calcular a variação e ver quanto que drenou, gerou de caixa. CAPEX você consegue entender, pegando depreciação e vendo quanto que variou imobilizado, você consegue calcular também. Então, equity você conseguiria também, variação de dívida você consegue também calcular, olhando a variação das contas, captação de equity também você consegue, enfim, aqui seria um pouco mais desafiador, mas você até consegue, utilizando a equação fundamental do patrimônio líquido, que seria patrimônio líquido do início do ano, mais o lucro desse ano tem que ser igual ao PL do final do ano. Se não for, provavelmente teve alguma mutação no PL, que provavelmente é dividendo ou alguma outra variação de equity, você consegue montar também. Então, se alguém pergunta qual que é a relação, é praticamente 100%, você praticamente consegue montar um fluxo de caixa se você tem o DRE e se você tem também o balanço patrimonial, tá, pessoal? Então, acho que a sacada principal aqui do demonstrativo de fluxo de caixa é você entender que aqui você está olhando geração de caixa ou, enfim, dreno de caixa de fato, diferentemente da competência que é o regime dos outros dois demonstrativos. Beleza, pessoal? É isso que eu queria trazer para vocês aí. Se gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo aí também, ativar as notificações e seguir o canal, que a gente vai seguir entregando conteúdo bacana aí. Beleza? Tamo junto, grande abraço, até a próxima.